boa noite. Eu fui convidada aqui pelo Maurício, né, pelos guias para falar sobre esse tema. Na verdade, a vovó Kunga tinha pedido para a gente fazer um link aí entre a filosofia e a psicologia. E a maneira mais fácil que eu encontrei para fazer foi escolhendo uma temática específica e tentando linkar com essas áreas, né? A psicologia, a filosofia e a espiritualidade. Eu faço questão de falar que a gente está construindo conhecimento, né? A gente não está trazendo nada pronto. Por isso que eu trouxe vários autores para a gente, para cada um se afetar de maneira diferente com o que a gente vai falar, né? Cada um vai tomar para si os conceitos que achar que é mais conveniente, né? Mais acessível, que faz mais sentido. A gente vai construir, né? Então, eu também trouxe alguns papéis aqui para, se eu precisar acessar, mas eu acho que essa é uma conversa bem bacana. Quem tiver pergunta, vai colocando no YouTube que o Maurício fala para mim e a gente para aqui para responder. Então, primeiro, eu trouxe esse conceito do sofrimento no nosso dicionário, que o sofrimento ele é definido como o ato ou o efeito de sofrer, que equivale a uma dor física, a uma dor moral, a uma mágoa, tristeza, infelicidade, uma experiência que é dita como extremamente desagradável, um grande mal ou até uma desgraça, né? A gente usa todas essas qualidades para designar um sofrimento. A palavra mesmo deriva do latim, sufere, que é um termo pelo qual os romanos designavam quem estava sob ferros, acorrentado, submetido à força, à escravidão, e era prisioneiro, né? Então, eles estavam sob ferros presos, e eram chamados de sufere. E aí a gente pegou essa palavra para a gente, e no nosso dito popular, que é sofrimento, ela é a que melhor traduz em português a infelicidade contínua, intensa, lembrando que esse significado é para a gente, né? Nas outras línguas, o significado da palavra sofrimento, ou o que a gente dá como sofrimento, é outro, que no momento que ocorre, se dá de maneira irremediável. Né? É aquela dor e aquele sofrimento intenso que no momento você acha que não vai ter irremediação, não vai ser possível sair dele. E aí a gente traz alguns conceitos do sofrimento na filosofia. Na filosofia tem várias correntes filosóficas diferentes, né? E o que eu achei em comum entre todas essas correntes é que todas elas reconhecem o sofrimento como uma condição humana. Eles falam que o sofrimento é inerente ao humano. Enquanto a gente estiver nessa existência, nesse orbe, nesse planeta, a gente vai passar por sofrimentos. É uma condição que ela é do ser humano. E a outra coisa em comum em todas as filosofias é que a gente está sempre buscando amenizar ou extinguir esse sofrimento. A gente vive numa condição que aparece sofrimento no decorrer da nossa vida e a nossa vida é sempre buscando um caminho para amenizar ou extinguir esse sofrimento. Esse filósofo, o Epicuro, ele fala que o sofrimento ele decorre do nosso apego às coisas, às pessoas e às situações. Então, ele diz que as maneiras com que a gente sofre, ela vem do tanto que a gente é apegado ao que nos traz o sofrimento, que no caso é o medo de perder, o medo de não ter mais. E que quando a gente deixa de lado essa busca por esses prazeres efêmeros, né, que ele fala, a busca desses prazeres terrestres que buscam saciar os nossos desejos físicos, e vai atrás de um prazer que ele é mais contínuo, que ele é mais perene, ele é mais constante, uma felicidade que ela vem de coisas que transcendem, né? Eu elimino e diminuo alguns aspectos do sofrimento, e, segundo ele, eu fortaleço o amor por aquilo que importa, por aquilo que eu não posso perder. Que ele falava que é o que a gente vai levar e leva para a vida toda, que é o conhecimento. Então, para ele, a partir do momento que eu deixo de buscar esses prazeres efêmeros, eu diminuo meu sofrimento e eu vou buscar conhecimento, que é uma coisa que eu não vou perder. Então, eu não preciso ter medo, eu não preciso ter apego. É algo que não podem tirar de mim.
Outro filósofo, que é o Sêneca, ele corrobora com essa informação, né, que o outro filósofo traz, que ele fala que eu sou escravo daquilo que eu tenho medo de perder. Então, para ele, o sofrimento, ele vem desse medo da perda das coisas que a gente é apegado. E para ele, evita-se esse sofrimento sabendo de antemão que tudo que eu tenho, a não ser o conhecimento, eu posso perder. Se eu sei que a vida tem perdas, eu me preparo para essas perdas e eu diminuo o efeito de sofrimento em mim. O conceito dos filósofos, o que eles vêm trazendo sobre sofrimento. E aí, mais uma vez, essa questão do apego. Os estoicos falam que sair do sofrimento, deixar de sofrer, é se libertar das coisas, é desapegar, se libertar dos apegos terrestres, dos prazeres terrestres. Terrestres que eu falo nos prazeres que vão satisfazer o físico, né? Essa questão dos desejos, e não um prazer que é mais transcendental, a felicidade mesmo. Eu trouxe Schopenhauer também, que ele é um filósofo que é dito mais assim, pessimista, né? Mas o que ele fala do sofrimento é que ele é inerente também à vida humana, né? Então, isso para todos os filósofos fica bem claro. O sofrimento é inerente, ele vai estar sempre acompanhando a vida humana. E o sofrimento, ele decorre da vontade e das frustrações, da impossibilidade de atender essas vontades. Então, até agora a gente está tentando ver de onde é que eles vêm pensando que se inicia esse sofrimento, né? Da onde é que vem essa ideia do sofrimento. Então, ele fala que a gente tem vontades, a gente tem desejos na nossa vida toda, e os nossos sofrimentos vêm dessas frustrações de não poder ter essas vontades correspondidas. E para ele, buscar compreender os porquês desses desejos, os porquês dessas vontades, e porquê que eu não consigo não consigo alcançar, né, o que eu desejo, essa vontade, é uma das ações que vão diminuir o meu sofrimento. E que a partir de uma vida filosófica, você pode diminuir, né, esse sofrimento e saber lidar com ele de uma maneira que você vai manter o sofrimento por perto. Né? É algo que ele não vai extinguir, não vai sair da sua vida, porque, como ele já diz, né, extinguir sofrimento é uma ideia que é ilusória. O sofrimento vai sempre estar ligado ao desenvolvimento do ser humano. Mas você tem como diminuir, manter por perto, aprender a lidar. A partir do momento que você tem essa vida filosófica, que você questiona, você vai atrás de saber os porquês. E ele fala ainda que o sofrimento está vinculado a como você recebe as informações externas que te fazem sofrer. Então, é o quanto que eu me afeto, me deixo afetar e eu estou preparado para esse sofrimento. Essa questão do preparo para o sofrimento é muito comum a gente falar, né? A pessoa tal sofreu tanto quando era mais nova e agora você vê ela numa maturidade e aí tal. A gente tem o costume de comentar isso, né? Mas é porque aquela pessoa, como ela já aprendeu com o sofrimento, ela já está preparada para lidar com os outros que vêm, né? Os outros que vão vir posteriormente. Então, o sofrimento ele vai trazendo essa ideia de preparo, de aprendizagem. Esse vídeo que eu assisti foi do Christian Dunker, ele é um psicanalista, e aí ele compara, né, a psicologia com a filosofia nessa questão do sofrimento. E aí ele levanta a seguinte questão, trazendo Nietzsche, né? Por que nós sofremos? Por que a gente, todo ser humano vai sofrer? Por que a gente sofre? E ele traz essa frase, né? Nós sofremos pela falta, pela ausência de experiências produtivas de indeterminação. É meio, né, a hora de dar uma bugada assim para a gente entender. Mas nós sofremos pela falta, já é uma coisa que a psicanálise já fala há um bom tempo, né? Que a gente se constitui enquanto seres que falta alguma coisa. E o que ele diz que falta experiências que são produtivas e que são indeterminadas. As experiências que são incertas, que a gente não tem controle da situação. Né? Quanto menos a gente vive essas experiências, quanto mais a gente tem essa ideia de controle, de estar num ambiente seguro, quanto mais a gente monta tudo para que a gente tenha controle, a gente deixa de viver experiências que são produtivas, que vão ensinar. Então, ele fala que quando a gente passa muito tempo evitando essas experiências que são incertas,
quando a gente se depara com ela, o sofrimento ele é bem maior, porque a gente não vai saber como lidar, porque a gente tem essa ideia de controle. Então, ele traz que nem toda indeterminação ou ignorância é ruim. Né? Você não saber o que vai acontecer com você amanhã não é ruim. Você ter essa experiência incerta, indeterminada, ela vai te trazer muitos aprendizados. E quanto mais a gente foge, mais a gente se aproxima do sofrimento. Por que ele fala, né, isso? Porque ele fala que quando a gente exclui, né, como eu falei, a gente vai excluindo essas experiências, a gente vai evitando viver, o sofrimento ele vai aumentar, porque quando você precisar passar por aquela situação, você não vai ter manejo, você não vai ter preparo, você não vai saber como lidar. Então, a gente cria essa ideia ilusória de que a gente vai ter o controle sobre tudo, e quanto mais controle a gente tiver, mais feliz a gente é. Né? Só que o que ele fala é o contrário. Quando a gente tenta controlar tudo, a gente acaba alimentando essa ideia de ilusão de que a gente vai ser feliz e acaba se excedendo nessas expectativas. Então, a gente cria essa ilusão. Eu trouxe até aqui o conceito da palavra ilusão, que ele fala que é do latim, né? Illusium, que equivale à ironia. Ele fala que o in é inclusão, incluir uma ironia, incluir uma brincadeira. O conceito do latim oficial da palavra ilusão é esse. Mas para a gente, o conceito foi tornando-se como um erro de percepção, né? É um erro de julgamento. É quando você está numa situação que você imagina uma coisa e é outra, né? Um erro de percepção. E a gente criou essa ideia de que ilusão é algo bom, né? E ele vai dizer totalmente o contrário, que se desiludir é que é algo bom. Porque quando você sai dessa ilusão, você começa a ser crítico à situação, você vai enfrentar ela da maneira mais realista possível, né? Você vai entrar em contato como lidar com esse sofrimento de melhor maneira, saindo dessa ilusão. Quanto mais ilusão você tem, mais expectativas você tem, maior o sofrimento, maior a queda. Né? Então, ele fala que o ato de se desiludir é algo que é uma experiência produtiva. E o Nietzsche ainda traz esse projeto de modernidade do século XIX, que ele propõe esse projeto de perfeição, um projeto de vida que é perfeito, que ele não tem determinação, que você programa a sua rotina, que você tem os seus horários preenchidos, e ele fala de como que essa maneira de viver da modernidade, ela traz sofrimento, porque você não vive o presente, você vive na programação que está feita por conta do seu trabalho, né, por conta da sua rotina, que você já preparou, então você vai só preenchendo lacunas de horário com tarefas, e a sua vida vai ser realizar tarefas. Então, ele fala que essa vida de realizar tarefas, ela vai trazer sofrimentos, porque ela não tem, por exemplo, o belo, ela não tem a reflexão, ela não tem a arte, ela tem aquela modernidade que quis transformar todo mundo, padronizar todo mundo em máquinas, né? Máquinas de pensamentos iguais. Então, ele vai questionar muito isso. E o Heidegger, trazendo essa ideia do Nietzsche, ele vai dizer que os nossos afetos, ele vai perguntar, né, que afetos brotariam em mim se esse projeto de modernidade perfeita, que eu tenho total controle, que afetos brotariam em mim se realmente tivesse dado certo, né? Ia ter tudo sob controle, os horários iam ser preenchidos da maneira correta, ninguém se afeta, ninguém sofre, como que seria? Aí ele fala que seria tedioso, seria pobre, seria sem sentido. E aí ele traz o conceito de tédio, que ele coloca que é o esquecimento do ser, é a falta de sentido, é o esgotamento de si. E aí, trazendo para essa visão moderna, é justamente esse vazio existencial que tanta gente fala, né? que tanta gente sente, esse vazio de si, esse esquecimento de si, porque a gente se adequa a padrões, que a gente tem que seguir padrões que não é o nosso padrão, e isso gera angústia, isso gera mal-estar, né? E isso gera esse esquecimento de si para simplesmente cumprir tarefas. Então, já que ele fala que a gente tem ausências de experiências produtivas de indeterminação, quais são essas experiências produtivas de indeterminação? E aí ele traz 3 que são essenciais, né, fundamentais, que é a angústia, o mal-estar e as más ideias. E aí ele traz um mal-estar, ele até corrobora com o mal-estar da psicanálise,
que o mal-estar é esse sentimento agoniante, esse sentimento de sofrimento, de dor mesmo, que você não sabe descrever e que você não sabe falar sobre isso. A linguagem, ela não abarca o que você está sentindo naquele momento. Então, é um mal-estar. E esse mal-estar, segundo esses filósofos, o mal-estar, ele traz o questionamento. Por isso que ele é uma ideia produtiva. Ele é uma experiência que é produtiva. Se você sabe utilizar desse mal-estar, né? Todas essas questões, elas são produtivas se você tem uma educação emocional e você sabe que sentimentos você está sentindo, né? E o mal-estar, ele vai justamente te trazer a questionar esses sentimentos. Por isso que desde criança a gente passa por situações de mal-estar e ele até fala que a gente vive num mal-estar constante, porque a gente não tem conhecimento de tudo. E o mal-estar é essa ausência do conhecimento, da definição do que falar. Tanto é que quando a gente fala que a gente está tendo mal-estar, você não sabe descrever o que você está sentindo. Eu estou passando mal, estou tendo um passamento, um mal-estar. Isso não é definido assim, um mal-estar é isso, isso, isso. Não, é um mal-estar. A gente não consegue definir. E ele fala que esse mal-estar, a maioria das vezes, ele evolui para uma angústia, que é também produtiva, segundo ele. Por quê? Porque a angústia, ele vai trazer a gente a questionar justamente quem eu sou, o que eu quero, o que eu estou sentindo. A angústia, ela vai te levar a se questionar. Então, ele fala que essas são experiências produtivas. E as más ideias, ele coloca também com experiência produtiva, por conta que, para ele fala que é necessário ter esses pensamentos ruins, esses pensamentos muitas vezes maldosos, para você saber diferenciar quais são os pensamentos bons e quais são os pensamentos ruins. Quais os pensamentos que te faz bem e quais os que te faz mal. E assim saber evitá-los ou utilizá-los. Então, ele fala que até as más ideias e os pensamentos negativos, eles são produtivos. E aí é quando ele fala sobre riqueza e pobreza de vida. Ele se questiona, né? O que é uma vida rica? O que é uma vida pobre? E para ele não é questões materiais. Para ele, uma vida rica é uma vida que você tem muitas experiências que são produtivas, que te trazem conhecimento, que te trazem questionamento, que te faz questionar. E uma vida pobre é justamente uma vida que você vive fechado naquela ideia de controle e que as situações, todas as experiências que você vai passar são experiências que você já programou, que você tem o controle sobre aquilo. Então, ele diferencia essa riqueza dessa pobreza de vida. Ele traz esse autor, né, que é o Baudelaire, ele era um escritor de teatro, de poemas, essas coisas, e ele traz esse pensamento que ele fala que é saudável, feliz aquele que se compraz atormentando-se a si mesmo. A gente lendo assim parece meio assustador de falar, né? Mas ele fala que aquele que se sente satisfeito depois de se questionar, de atormentar a si mesmo, de questionar os seus pensamentos, os seus sentimentos, sua moral, como que você está vivendo sua vida, aquele que faz isso o tempo inteiro, ele tem essa atormentação produtiva, ela tem essa experiência produtiva de sofrimento, que ele sabe utilizar, e é uma linha muito tênue, né, entre utilizar esse sofrimento como crescimento, como aprendizado, e se deixar levar pelo sofrimento. Outro autor que eu trouxe foi o Aristóteles, né, quando ele traz essa frase, que todos nós temos um lugar natural no mundo e os corpos tendem a voltar para esse lugar. E ele completa ainda, né? Ele fala que nós somos seres caídos à procura de um lugar que a gente perdeu e ficou e estamos o tempo inteiro tentando voltar para esse lugar. Né? Quando ele fala desse lugar, ele não define que lugar é esse, mas ele fala que a gente está o tempo inteiro com essa falta, com essa tendência a retornar, a voltar. Por isso que muitas pessoas ficam presas ao passado, porque parece que lá é que é o lugar. E quem define onde é esse lugar é o nosso ser, né? O que a gente
sabe sobre nós, é o nosso autoconhecimento. Então, ele fala que a gente está sempre tentando voltar, né? Que é até uma coisa que o Freud também fala, que a gente vive de reminiscências, de tentar voltar a um lugar que a gente não sabe qual é, mas é um lugar que a gente acha que é feliz e a gente fica o tempo inteiro tentando voltar para lá. Então, esse foi o que eu trouxe sobre a filosofia. Então, agora a gente vai falar do sofrimento para a psicologia, alguns conceitos, né, que eu trouxe principalmente da psicanálise, que é a área que eu mais conheço. Então, ele fala que o sofrimento é equivalente a que a psicologia traz como a dor psíquica. E ela é causada pelo conflito entre os desejos e pela frustração desse desejo. Que o nosso sofrimento é sempre um conflito entre os desejos. E aí a psicanálise traz mais especificamente, né, que a gente sofre por incompatibilidade dos desejos. O desejo que a psicanálise mais fala é esse desejo realmente de querer retornar essa situação, essa sensação de felicidade. Que a gente não sabe onde que é especificamente, o nosso inconsciente que é o lugar onde se amontoa, né, onde tem todos esses desejos que a gente tenta alcançar. E que o sofrimento, ele é principalmente o conflito entre o que eu sou, o meu ideal de ser, o que eu quero ser, o que eu quero para mim e o que eu consigo. O conflito ainda entre o que eu sou e o que a sociedade quer de mim e as expectativas que o outro espera. Esse conflito de tentar equilibrar todas essas particularidades, ele fala que é o que nos causa mais sofrimento, porque é um trabalho muito grande para o nosso ser, para o nosso mental, tentar equilibrar isso. Então, ele fala que a gente tem que equilibrar o conflito do que eu sou, do que eu quero, do que eu consigo, porque nem tudo que eu quero eu consigo, do quem eu quero ser, do meu ideal de ser, do que a sociedade espera de mim, as regras que ela impõe e que eu tenho que obedecer, e ainda as expectativas do outro sobre mim. Então, a gente sofre por tudo isso. Então, aí ele coloca mais ainda isso aqui, né? Essa partezinha, que nós somos, em parte, o que a gente aprendeu a ser. Então, ele fala que, vamos supor em números aqui, 80% do que a gente aprendeu a ser. Quando a gente era criança, a gente nasce, a gente cai nesse mundo assim, de paraquedas, num corpo pequenininho, que a gente não sabe se comunicar, a gente não sabe usar a linguagem, a gente não sabe dizer o que a gente quer, o que a gente não quer, e a gente é ensinado a ser. É ensinado a ser o que para a nossa família é o correto, o que para a sociedade a gente vive é o correto. Então, a gente o tempo inteiro é ensinado a ser. E ele fala que é muito difícil equilibrar tudo isso, porque a gente tem que saber primeiro o que a gente é. Então, a gente tem que eliminar esses 80% do que a gente foi só ensinado, que a gente só absorveu, para saber o que é que realmente sou, o que realmente eu desejo, o que realmente eu quero para mim. E ainda falando sobre esse aparelho psíquico, né, essa nossa área mental, ele fala que a gente é sempre dual, a gente vive sempre em uma dualidade, entre o consciente e o inconsciente, entre o que eu quero e o que eu não quero, entre o que é bom e o que é ruim, né? Tem várias maneiras de dizer, de falar dessa dualidade, do que é bom, do que é ruim, o que é certo, o que é errado, o que é luz, o que é sombra. Então, ele fala que o nosso aparelho psíquico, ele também vive nessa dualidade. Então, a gente está sempre tentando equilibrar o nosso eu, que é essa parte que ele busca essa resolução do conflito, que para a psicanálise a gente nunca vai conseguir resolver esse conflito totalmente, mas o eu é o que tenta equilibrar, ele é sempre um território que ele vai estar em conflito, porque ele vai estar sempre querendo administrar o que eu desejo com o que eu posso fazer, com o que está ao meu alcance de fazer. Então, essa estrutura está sempre em conflito, por isso que a psicanálise também afirma que o sofrimento ele é inerente do ser humano. Só que, além, é um conflito bem complicado, porque a gente sabe que o sofrimento é inerente do ser humano, a gente sabe que todo mundo vai sofrer,
Só que a gente não quer aceitar isso. Então, a gente vai inventar ilusões, a gente vai criar mundos, a gente vai criar estratégias de defesa. Cada um vai se adequar a uma estratégia de defesa de forma diferente, né? Há várias, mas eu trouxe aqui as principais, que a gente, para poder fugir do sofrimento, a gente se aliena, é justamente criar essa ilusão de que está tudo ótimo, que está tudo perfeito. Onde foi que eu parei? Ah, daqui. A gente se aliena, né? A gente pega e tenta viver num mundo que a dor não está existindo, o sofrimento não está existindo. Ou a gente diz que está sempre acontecendo nada, que está sempre tudo bem, e tenta esconder, né, em algum lugar essa dor e esse sofrimento. Outra estratégia é colocar a culpa no outro, colocar a culpa na família, colocar a culpa na sociedade. Então, buscar alguém para culpar, né? Estar nesse vitimismo de buscar alguém para culpar. E ele fala que essas são algumas das estratégias que a gente cria para tentar fugir do sofrimento. Porque, para a gente, principalmente, o sofrimento, ele tem um sentido de ausência de felicidade. Você só sofre quando você é totalmente ausente de felicidade. E não é essa a realidade. Você pode estar passando por um sofrimento e ter momentos de felicidade. Você pode ser feliz, totalmente feliz, e passar por sofrimento. Então, não é a ausência do outro, né? Os dois existem dentro de nós, e a gente que tem que fazer essa administração. E o Freud, como ele fala que a gente está sempre tentando fugir desse sofrimento retornando, a gente vai introjetando o que foi feito de nós, o que foi dito de nós e pedido de nós. Ele fala que a gente aprende, mas nós mesmos somos os responsáveis, os encarregados de estar sempre repetindo isso para nós. Ele fala que a gente tem essa reminiscência, esse retorno a sempre estar trazendo para a gente principalmente o que nos traz sofrimento, atraindo o que nos traz sofrimento, e estar sempre nesse processo de reminiscência. Então, ele fala, certo, você aprendeu, quando você era criança, disseram para você que você era incapaz. Você era incapaz, você era incapaz. Enquanto você estava nesse processo de crescimento, você foi ouvindo isso, e isso ele foi introjetado, você aprendeu isso. Mas ele fala que depois que a gente aprende, os responsáveis por estar repetindo isso e fortalecendo isso somos nós. Né? Então, isso tira a culpa do outro. Somos nós que decidimos ficar repetindo isso e internalizar isso para a gente. Então, se ele fala isso, ele fala também que o sofrimento está vinculado a como você recebe essas questões internas que te trazem sofrimento. Como eu recebo essas experiências, como eu me maturo nessas experiências. Então, se ele fala que a gente sofre, e esse sofrimento está vinculado a como eu recebo essas informações externas, isso quer dizer também que eu posso aprender a lidar com essas informações. Eu posso aprender e criar estratégias, que é o que a gente tenta fazer em análise, né, quando a gente está na psicoterapia. A gente fortalece as nossas estratégias de como lidar com essas situações. Então, não tem como fugir do sofrimento, mas tem como aprender a lidar com essas situações que te trazem sofrimento. A psicologia ainda afirma que o sofrimento está ligado ao quanto eu quero e o quanto eu estou preparado para lidar com o que o ambiente quer de mim. Essa questão do quanto eu quero, alguns teóricos, principalmente realmente o Freud, assim, também fala muito sobre isso, que a gente tem um quê de querer sofrer, de gostar de sofrer, de ter prazer nesse sofrimento, muitas vezes. Então, o quanto eu quero continuar sofrendo também interfere em como esse sofrimento vai me afetar. Porque, para ele, a grande saída do sofrimento é a autonomia. É o ser dono de si e ser o responsável por si.
E muitas pessoas não querem isso, não conseguem lidar com isso, né? Ela não consegue lidar com a ideia de que eu vou ser responsável por mim e ninguém mais vai cuidar de mim, por exemplo, né? Ele fala muito dessa questão do cuidar, que a gente quer muito alguém que nos tutele, que cuide, que nos oriente, que nos vigie, que nos alimente, que é algo que desde a infância a gente já é condicionado a isso, né? Porque nós somos os únicos mamíferos ali que precisam ser alimentados para viver, que precisam ser cuidados para viver. Então, a gente está muito ligado a essa ideia do cuidado. Então, ele fala que para muitas pessoas é uma dificuldade tremenda. Algumas pessoas vão ficar presas nesse ciclo de sofrimento por não serem capazes de lidar com essa autorresponsabilidade, com esse não cuidado. E sobre o sofrimento, ele fala que ainda tem questões biológicas, né, que são distantes essa questão do querer, do quanto eu posso, do quanto eu consigo lidar com informações externas, que são situações que a pessoa ela já sofre por questões biológicas. O sofrimento ele já é neurohormonal, ele já é intrínseco àquele ser, ele já nasce com o que leva ele a sofrer, como, por exemplo, um transtorno bipolar, uma depressão, esquizofrenia e outros transtornos, eles têm questões neurológicas e hormonais que vão levar aquela pessoa a ter um sofrimento mais intensificado e constante. Então, ele ainda faz essa diferença, né, do sofrimento, que ele é um sofrimento que ele é inerente do ser humano enquanto existência, que você aprende, que você experiências que você tem que passar, que você vai aprender com elas, do sofrimento que ele é inerente ao corpo, ao físico, ao neurohormonal, que você vai precisar de medicação, você vai precisar de outros cuidados, e não só essa questão da ideia produtiva, né? Paloma, Oi. tem uma pergunta aí no chat, como ser dono de si mesmo, o dono de si mesmo. Certo. O dono de si mesmo só vem a partir do autoconhecimento, né? Esse dono de si vem da ideia de que você vai conseguir controlar como o externo te afeta. E eu só vou saber como ter esse manejo se eu entender como o meu interno funciona. Se eu me conheço e sei o que me faz bem e o que me faz mal, e como eu crio estratégias para lidar com essas situações, e eu, por exemplo, né, pessoas que têm mais possibilidades de lidar com isso, eu tenho mais possibilidade de lidar com aquele sofrimento porque eu já passei por certa situação. Então, você vai criando uma maturidade que é com o tempo, que não é um processo que ele é rápido, nem que ele é linear, né? Um processo que é durante a vida toda, né? Ele até fala que pessoas mais velhas, pessoas de certa idade, elas sabem lidar com o sofrimento de uma maneira que quem é mais jovem não sabe. Então, esse processo de autorresponsabilidade, ele vem com o tempo e com as experiências. A questão é, quanto mais você foge dessas experiências de sofrimento e não se permite entender isso como um processo natural, mais distante você vai estar dessa autonomia. Eu não sei se eu consegui responder, mas eu acho que é isso. Posso continuar? Mais alguma pergunta? Pode continuar. Posso continuar? Certo. Ainda sofrimento e psicologia, né? Ainda como a psicologia interpreta essa questão do sofrimento. A gente tinha falado lá na filosofia que a gente sofre pela ausência de experiências produtivas de indeterminação. A psicologia, e principalmente essa área da psicanálise, ela fala que a gente sofre pelo excesso de experiências que são improdutivas e determinadas. Aí é onde a gente percebe que a psicologia e a filosofia, elas meio que se encaixam, né? Um é pela ausência e o outro é pelo excesso de experiências que elas são improdutivas, que a gente vive de maneira inconsciente, que a gente não está presente no que a gente está falando, no que a gente está fazendo, nos nossos atos, e essas experiências elas são improdutivas. E quanto mais você acumula essas experiências que não te trouxeram nenhum aprendizado,
mais você se aproxima do sofrimento. E ele fala que essas experiências, elas vêm principalmente de quando a gente inventa leis, né? Aquela questão que até a filosofia já tinha falado, as questões das rotinas, do estar preso a coisas que controlam o seu tempo, controlam a sua vida, controlam a maneira com que você tem que se expressar. Então, essas leis de convivência impõem leis do desejo, o que eu posso ou o que eu não posso desejar. Ela fala que essas leis que a gente foi colocando durante o tempo, ela tem uma experiência de organização que é necessária, mas ela acabou trazendo também muito controle. E quanto mais controle, mais a gente deixa de viver experiências que são produtivas. E aqui é uma questão bem mais da psicanálise mesmo que eu trago, que é essa questão do sofrimento comum, uma espécie de política. Parece que na modernidade, na contemporaneidade, existem formas de sofrimento. A gente colocou o que é sofrer, o que não é. Acaba que tem umas ideias já pré-formadas disso. Você só sofre quando você está desesperadamente chorando e não consegue se levantar da cama, que é um sofrimento muito intenso. A gente parece que tenta equivaler, a gente tenta comparar os sofrimentos. E ele fala que isso é muito problemático, porque parece que até no sofrimento a gente colocou uma lei e uma maneira com que ele tem que ser. Parece que a gente determinou o sofrimento. Então ele se questiona, né? Quem é que define o que é sofrer? A sociedade, a conjuntura, a nossa cultura, ela define o que é sofrer. E aí, quando a gente se prende a isso, aí vem os excessos de diagnóstico, os excessos de medicação, que tudo isso acaba que quer controlar o sofrimento. Então, ele deixa de ser uma questão que é inerente do ser humano para ser algo que precisa ser exterminado e controlado a qualquer custo. E tanto para a filosofia, como para a psicologia, como para a psicanálise, esse controle do sofrimento, essa extinção do sofrimento, ela não existe. Porque ele fala, né, como que seria uma vida que você vive o tempo inteiro feliz? O tempo inteiro tá tudo dando certo. Ia ser uma coisa que ia ser pobre, ia ser tediosa, porque você não ia crescer, você não ia ter uma maturidade, você não ia aprender a lidar com as situações. Então, o que ele traz é que a gente precisa lidar com o sofrimento de uma maneira diferente. Não nessa maneira de que, sofreu, vamos correr, vamos fugir do sofrimento, porque o sofrimento é algo que a gente não pode sentir, né? É diferente. Essa questão do ser vulnerável. O ser humano é vulnerável, ele tem várias questões, ele tem vários desafios. E uma vida sem desafio seria uma vida pobre, porque você não ia ter essas experiências. E aqui, a nível mais de informação, eu trouxe, né, como que a psicologia ela tenta lidar com essa questão do sofrimento, como que a gente tenta lidar enquanto profissional com essa questão do sofrimento. Então, a psicologia ela trabalha nos ajustes para aprender a lidar com as questões que te trazem sofrimento de uma maneira equilibrada. Então, em parte, você vai ter que se ajustar, né? Tem essa questão do ajuste, não do ajuste enquanto métrica de padrão total, mas como seus próprios ajustes, né? Como você mesmo, dentro da tua individualidade, vai lidar com os teus valores, como você vai adequar-se às regras sem sofrer com isso. Né? Então, o que a psicologia vai tentar fazer é com que você aprenda a lidar com essas situações que te trazem sofrimento de uma maneira em que elas não te desequilibrem a te levar ao adoecimento, ao te levar realmente ao sofrimento que ele precisa de um tratamento mais especializado, que ele precisa de um acompanhamento mais de perto ali, porque é um sofrimento que realmente ele pode te levar ao suicídio, ele pode te levar a desistir da tua própria existência. Então, trazer a consciência dessa estrutura, né? Trazer essa consciência de que para o real, trazer essa consciência para o real, de que o sofrimento ele existe, e que o sofrimento pode acontecer com qualquer pessoa, a qualquer hora você está nesse mundo que a gente vive, a gente está a qualquer hora não está isento do sofrimento, então ele pode acontecer, e ter consciência dessa estrutura de como que isso funciona,
vai trazer uma lida melhor com esse sofrimento, né? Vai trazer maturidade para lidar melhor com esse sofrimento. No análise, no ambiente psicoterapêutico, a gente vai tentar fazer com que a pessoa ela entenda quem ela é de verdade, quais realmente são os seus desejos, por exemplo, o que eu quero de verdade para mim, para ela poder ir atrás do que ela quer de verdade e ela abrir mão do que ela não vai querer ou ela não vai conseguir sem se maltratar tanto. Então, é a questão de aprender a fazer escolhas, porque quando a gente escolhe, a gente precisa abrir mão da outra escolha, né, de outra coisa que a gente poderia estar escolhendo. Então, aprender como abrir mão, como se desapegar, como mudar esse posicionamento sem sofrer, sem se maltratar, sem se punir tanto. E aí a pergunta que ele traz, né? Como e o que você pode fazer de si mesmo a partir dessa experiência? Então, ele fala que, parece até uns ensinamentos assim orientais, né? Que ele fala que quando você estiver em frente a um sofrimento, a uma experiência de sofrimento, você se questionar como eu posso fazer, o que eu posso fazer com isso a partir dessa experiência? O que eu posso aprender? O que é que isso pode me melhorar? O que é que isso vai ajudar na minha maturação, no meu amadurecimento? O que isso pode trazer para mim de aprendizado para próximas experiências? Então, ele fala que sempre trazer essa questão do sofrimento como algo que vai te trazer um aprendizado é uma maneira também mais leve de conseguir lidar com o sofrimento. E aí a gente vai para a terceira parte, que é esse sofrimento e espiritualidade, em que eu utilizei principalmente as leituras da Joana de Ângeles para falar sobre o sofrimento. E eu não tive como não colocar realmente como ela fala, porque eu acho que é a maneira mais direta, né? A gente está tentando fazer um link aí do que a gente tem enquanto conhecimento nosso, né, do ser humano, enquanto ele existe aqui nesse planeta, na Terra, enquanto filosofia e psicologia, que são áreas que lidam diretamente com essa questão. E agora a gente vai tentar trazer um conhecimento que ele vai abranger o que vai além. Né? Por exemplo, muita coisa do que o Freud... Aí são opiniões minhas. Muita coisa que o Freud traz sobre essa questão de a gente está sempre em busca de algo que falta, a gente está sempre querendo retornar a um lugar que a gente não sabe qual é, mas a gente sabe que esse lugar é o nosso lugar. Então, isso tem muito a ver, na minha opinião, com essa questão da espiritualidade. Né? Porque é uma coisa que a maioria dessas questões a gente não consegue responder, porque a nossa linguagem ela nem abrange. A gente fala muito sobre curar pela fala, porque é a única maneira, essa linguagem, a fala, do gesto, é a maneira com que a gente consegue se expressar e falar sobre isso, mas muita coisa do como a gente se sente, do que a gente quer, a gente não consegue expressar por linguagem, por palavras. Então, a espiritualidade ela vai trazer mais respostas sobre isso. Então, a Joana começa falando, né, que o homem ele se empenha afanosamente em vencer o sofrimento que se ele apresenta como adversário sois. Então, a gente encara o sofrimento como um adversário que deve ser derrubado, né, deve ter essa extinção. Então, ela fala que em todas as épocas a gente vem travando essa batalha para eximir a dor, essas experiências de sofrimento, que para elas são contínuas tentativas infrutíferas, nos quais a gente acaba se exaurindo em força, em ânimo e em equilíbrio, e tombando demais em mais graves aflições. Então, ela fala que quanto mais a gente está tentando combater o sofrimento como um inimigo de frente, mais a gente se cansa, mais a gente se desequilibra, a gente perde o ânimo e mais a gente adoece. Porque essa questão do sofrimento ele tem muito a ver com orgulho também. Né? A gente não costuma falar do porquê que a gente sofre, de quais as dores que a gente sente, por orgulho de não querer que o outro saiba disso. Então, ela fala que quanto mais a gente luta contra o sofrimento, mais a gente se exaure em força. Passar incólume ao sofrimento é a grande meta que todos perseguem. Pelo menos diminuir-lhes a intensidade ou acalmá-lo, de modo a poder fruir os prazeres da existência em incessantes variações. Com efeito, o sofrimento tem sido considerado muitas vezes como vingança ou castigo divino,
portanto, credor de execração e ódio. Então, ela fala que muitas vezes a gente encara o sofrimento como uma vingança, como um castigo de Deus, eu estou passando por isso por um castigo de Deus, e aí a gente começa realmente a encarar o sofrimento como esse inimigo, que é um castigo, né? A gente tem que enfrentá-lo, ou totalmente a gente encara de uma maneira, ou totalmente eu tenho que enfrentá-lo de combate, ou então eu tenho que realmente me exaurir em sofrimento porque eu mereço estar sofrendo. Então, ela fala desses limites, né, que a gente tem que ter esse cuidado. Nas variadas mitologias, as figuras de deuses invejosos, despeitados, infligindo punições às criaturas e comprazendo-se ante as dores que presenciam, são a resposta ancestral para o sofrimento da Terra. A gente tem muito essa questão, principalmente dessas figuras mitológicas, né, de fazer o homem sofrer, o espiritual sofrer, como punição. E a gente acabou realmente absorvendo essa ideia de sofrimento como uma punição divina. A dor, porém, não é uma punição. Antes, revela-se um excelente mecanismo da vida a serviço da própria vida. A doutrina espírita não faz apologia ao sofrimento, pelo contrário, esclarece que ele é opcional. A dor é uma ferramenta de evolução. Então, a gente acaba vendo que tudo está, né, conectado. Ela fala, né, que é um mecanismo de evolução, é uma ferramenta de evolução, porque a dor e o sofrimento, ele traz aprendizado. Então, ele não é uma punição, ela é uma oportunidade, que ela é opcional. Né? Você, quando veio e que encarnou na Terra, você escolheu antes passar por aquilo. Então, é uma experiência que você optou por passar, não é um castigo divino, não é uma coisa que tem que te levar a esse sofrimento de achar que você tem que se jogar no sofrimento e isso vai te acabar com a tua vida. Então, ele é um processo que ele é de evolução. Ele é um processo que é uma ferramenta que a espiritualidade achou para que a gente evolua e que a gente aprenda. Ele faz parte da etapa evolutiva do orbe e de todos quantos aqui estagiam, rumando para os planos mais elevados. Em alguns casos, não em todos, as pessoas vêm levando a vida sem reparar nenhum erro, cometendo atrocidades constantemente e sendo negligente com si próprio. Deus, sendo infinitamente bom e justo, e de acordo com as leis divinas, não deixa que tais atos permaneçam eternamente. O espírito, ignorando a sua consciência e caminhando contra a evolução espiritual, é submetido a situações de sofrimento para que ele caminhe em prol da sua jornada espiritual. Então, ele fala, né, que além do sofrimento ser uma dor, uma ferramenta de evolução, desse orbe que vai ali te trazer experiências de aprendizado, ele também é uma maneira com que Deus, como ele traz, né, a partir das leis divinas, ele te coloca no caminho que tu saiu, né? Tu tá ali ignorando o que tu veio fazer como missão e acontece alguma coisa na tua vida que te faz sofrer, mas que te faz refletir e aprender como que você estava levando a vida e estava fugindo da sua missão. Então, esse sofrimento também, ele é essa ferramenta para te colocar de volta no caminho, na jornada espiritual. Maurício, se quiser falar alguma coisa, viu, fica à vontade. Na variada gênese do sofrimento, todo esforço para mitigá-lo sem a remoção das causas não logrará senão paliativos adiantamentos. Mesmo quando alguma injunção premeu o enfermo com sua súbita liberação, se a terapia não alcançou as razões que os desencadeiam, ele transitará de uma para outra problemática sem conseguir a saúde real. Né? Então, ele fala que, por exemplo, aí a gente pode assimilar com um sintoma, né? Um sintoma que ele é tratado somente como sintoma, ele é trabalhado para ser eliminado enquanto sintoma e não enquanto causa, não enquanto gênese do sofrimento, ele pode aparecer um outro sintoma. Então, ele vai estar sempre nessa questão de que a dor, ela precisa ser entendida, compreendida, o sofrimento, ele tem que ser trabalhado na sua gênese, da onde ele começou, né, no que levou aquela pessoa a sofrer. E enquanto que ele for trabalhado só enquanto sintoma, não vai ter resolutividade real para aquilo. Isso porque, em todo processo degenerativo ou de aflição, o espírito em si mesmo é sempre o responsável, consciente ou não. E, naturalmente, só quando ele se resolve pela harmonia interior, operar-se-lhe a conquista da paz.
Então, ela fala que nós somos responsáveis, consciente ou não. Você sabendo ou não o porquê que você está passando por aquele sofrimento, naquele momento, naquela situação, você é responsável por ele. Né? A questão da lei. Então, o sofrimento, ele é uma ferramenta utilizada justamente para que você também pague débitos passados, né? Então, você sempre vai ser responsável pelo seu sofrimento. Coisas que a gente também viu lá na filosofia e também viu de maneira, né, falada de maneira diferente na psicanálise. O sofrimento, portanto, pode e deve ser considerado uma doença da alma, que ainda se atém às sensações e opta por direções e ações que produzem desequilíbrio. Então, ela traz aí o sofrimento como uma doença da alma, além desses outros apontamentos que ela já fez. Nesta fase dos interesses imediatos, todo um emaranhado de paixões primitivas propele o ser na direção do gozo, sem a ética necessária ou sentimento de superior eleição, e o atira nos cipoais dos conflitos que geram a desarmonia das defesas orgânicas, ao quais cedem a invasão de micróbios e vírus, que ele destrói a imunidade, instalando-se insaciáveis devoradores. Eu achei interessante trazer isso, principalmente pelo momento que a gente está vivendo, que ela fala, né, que nessa fase em que a gente está sofrendo e não encara o sofrimento como algo que vai te trazer conhecimento, uma maturação, uma maturidade, um aprendizado, como a gente já viu lá, né, quando a gente sofre e o nosso mental está afetado, ou então a gente está direcionado a essa questão de paixões primitivas, que só quer satisfazer o prazer físico, né, o prazer da carne. Ela fala que quando a gente está nessa situação, a gente gera uma desarmonia orgânica no nosso físico e a gente cede espaço para a invasão de micróbios, de vírus, né, de doenças que são de questões físicas, né, que são doenças do corpo, mas que elas só se dão por causa dessa nossa mente e desses nossos desejos que a gente não sabe lidar, que a gente não sabe passar por isso de uma maneira mais equilibrada. Então, ele fala que vai causar um desarranjo no nosso organismo físico, podendo levar a doenças físicas. Da mesma forma, os equipamentos mentais imperceptíveis desajustam-se, abrindo campo à instalação das alienações e das obsessões cruéis. Então, ele fala, né, que ainda nesse desajuste desarmônico do nosso sofrimento, junto com esses prazeres da carne, e a gente não sabendo lidar com isso, ou nem tentando entender, a gente abre espaço para a instalação dessas obsessões, né, que são processos já espirituais, as obsessões, e as alienações, né, que a gente vai cair na ilusão, dispositivos implantados, as obsessões por outros seres, por desencarnados, por encarnados. Então, a gente fica suscetível a esses ataques espirituais. Por extensão, pode-se dizer que o sofrimento não é imposto por Deus, constituindo-se eleição de cada criatura, mesmo porque a sua intensidade e duração estão na razão direta da estrutura evolutiva, das resistências morais características do seu estado espiritual. Então, quando ela fala isso, a gente lembra aquela questão, né, de que a gente só sofre, só passa por situações que a gente merece no sentido de que a gente está pagando por ela, né, mas que a gente também consegue lidar. Deus não dá a ti mais do que tu consegue suportar. Por quê? Porque tem uma razão direta com a nossa estrutura evolutiva e o quanto a gente está preparado para passar por aquela situação. Então, a sua intensidade de duração vai ser de acordo com o quanto a gente está preparado para passar por aquilo. E é a sensibilidade emocional que filtra a dor e exterioriza, né? Aí ela fala mais de um processo de como que o espiritual tem essa ligação com o físico e com o mental e como que é feito esse interlace, essa organização e essa exteriorização do que a gente sente com essas dores físicas. Então, segundo todas essas palavras são da Joana de Ângeles.
Então, segundo ela, fugir, escamotear, anestesiar o sofrimento são métodos ineficazes, mecanismos de alienação que postergam a realidade, somando-se sempre com a sobrecarga das complicações decorrentes do tempo perdido. Né? Mais uma vez, essa questão do tentar fugir do sofrimento como um inimigo, ao invés de trabalhá-lo como uma experiência que pode ser produtiva. E que não é fácil. A gente está falando aqui de encarar o sofrimento como uma experiência evolutiva, como algo que pode trazer aprendizado, mas quando a gente está num processo de sofrimento, a gente não consegue muitas vezes enxergar dessa forma. Né? E também é natural, e também é um processo de aprendizado. Né? Então, não é fácil, não é um processo fácil. Ela fala isso durante o texto também. Não é um processo fácil sair dessa alienação e passar a encarar o sofrimento de uma maneira que é produtiva. Então, pelo contrário, uma atitude corajosa de examiná-lo e enfrentá-lo representa valioso recurso de lucidez com efeito terapêutico propiciador de paz. Então, é importante essa questão do ato de coragem, de examinar, de questionar e de procurar enfrentar esse sofrimento, essa dor. As reações de ira, de violência e rebeldia ao sofrimento mais ampliam pelo desencadear de novas desarmonias em áreas antes não afetadas. Então, ela fala, né, que essa reação ao sofrimento e à dor e às situações que trazem sofrimento, com esses sentimentos de ira, violência, de rebeldia, elas vão ampliar o sofrimento, porque podem, a gente já sabe, né, que pode causar doenças em vários órgãos do nosso corpo. Então, né, as meninas que sabem da questão das ervas e as questões orientais, né, a acupuntura, ela sabe que a gente sentir ira, adoece órgão X, que eu não estou me lembrando agora, mas esses adoecimentos, eles vão agir diretamente no nosso corpo físico. A resignação dinâmica, isto é, a aceitação do problema com uma atitude corajosa de o enfrentar e remover-lhe a causa, representa avançado passo para a sua solução. Então, quando ela fala passo, ela fala aí que é um processo, né? Há passos de você, estou em frente de uma situação de sofrimento, eu consigo saber o porquê, é um passo. Eu consigo entender o porquê, é outro passo. Eu consigo ir lá e tomar uma atitude de enfrentamento, é outro passo. Então, são passos que você vai dando para poder amenizar essa situação de sofrimento, saber lidar com ela. Tem questões aqui, Paloma. Eu aqui, ó, de telemarketing. Diz aí, Maurício. A Litiane Carvalho está perguntando: a revolta ou a não aceitação do sofrimento implica necessariamente na não evolução também? Na não evolução. Visto que no nosso processo evolutivo a gente tem que encarar essas situações, né, e passar por ela da maneira mais com resignação, né, mais resiliente possível, eu não creio que ela vá impedir o teu processo de evolução, mas ela pode atrasar. Né? Ela pode, se tu não encara aquele sofrimento, se tu luta contra aquele sofrimento, e isso vai ampliar mais ainda o teu sofrimento, então tu pode ficar presa ali naquele estado e estagnar, né? Não conseguir subir uma etapa evolutiva, mas isso não quer dizer que tu não vai conseguir, mas pode te atrasar, porque são sentimentos negativos, né, que vão interferir no teu corpo, que vão interferir no teu processo. Então, não que eles vão impedir teu processo evolutivo, mas ele pode atrasar, porque você pode ficar preso nesses sentimentos. Aí, por exemplo, num processo desse de não aceitação de uma discussão familiar, você não se dá bem com aquele parente, aquela pessoa que mora junto com você, que convive, que você veio para resolver questões, e você não consegue ter essa resolutividade, isso não te impede de evoluir em outros sentidos, mas ele pode te atrasar porque tu vai ter que retornar para resolver, né, essa situação que ficou pendente. Pelo menos foi isso que eu entendi quando eu li, né, esses textos da Joana. Se o Maurício quiser também falar, acrescentar alguma coisa. Não pode continuar. Certo. Estou quase acabando. Se tiver mais perguntas, podem ir mandando.
Pode-se dizer, portanto, que a sua presença resulta do distanciamento do amor, que lhe é o grande e eficaz antídoto. Então, quando ela fala a presença desses sentimentos de ira, de raiva, de não aceitação, justamente o que até a moça perguntou, ela vai trazer esse distanciamento do amor, que para Joana é o grande antídoto do sofrimento, o grande antídoto da dor, da resolutividade desses conflitos, é o amor. Então, quanto mais você encara o sofrimento como algo que está contra você, um inimigo, mais distante você vai estar desse amor que é o antídoto para o teu sofrimento. Né? Aquela questão de que a gente já viu várias e várias vezes, que o amor, ele é um antídoto, o amor, ele cura tudo, né? O amor, ele te ajuda a passar por todas as situações. Então, ela fala que ele é o grande antídoto para a situação de sofrimento também. Interdependentes, o sofrimento e o amor são mecanismos da evolução. Quando um se afasta, o outro se apresenta. Olha que interessante que ela traz, né? Eles são interdependentes, o sofrimento e o amor. Quando você ama, você se afasta do sofrimento, você não sofre tanto, você tem mais experiências felizes. Quando você sofre muito e não é resiliente, você não resigna esse sofrimento, você se afasta do amor. Então, eles são interdependentes e os dois são ferramentas e mecanismos de evolução. Às vezes, coroando a luta na reta final, eles que surgem simultaneamente, têm os danos que normalmente desencadeiam. Então, finalizando ali aquela briga em que você tem um equilíbrio, uma percepção dos dois, você pode encarar essas duas ferramentas de evolução, o amor da sua forma mais sublime e os sofrimentos, sem que ele traga tantos danos. Né? Os danos que ele desencadeiam vão ser quase que extinguidos, porque tu vai estar muito próximo do amor, que é justamente o antídoto. Quando Jesus diz bem-aventurados aflitos, ele está nos informando que aqueles que sofrem estão reparando seus erros do passado, progredindo e tendo a oportunidade de consertar, realizando assim a sua reforma íntima. Né? Ele não fala que a gente tem que permanecer no sofrimento. A gente não tem que permanecer no sofrimento a vida toda, se entregando ao sofrimento e achando como punição. Mas ele vai te ajudar a progredir, ele vai te dar a oportunidade de consertar erros, ele vai te dar a oportunidade de crescer, de novos aprendizados. E com esses aprendizados, com essas experiências produtivas, você vai fazendo o seu caminho de reforma íntima, que é o que eles novamente sempre colocam, né? Sempre batem nesse mesmo ponto. A nossa reforma íntima é o nosso caminho de nossa evolução, o amor e a reforma íntima, a caridade. Então, mais uma vez, essa questão da reforma íntima aparece. Os livros que eu peguei da Joana, para quem tem interesse, é Plenitude, né? Um é Plenitude e o outro é Jesus e a Atualidade. E aqui, finalizando, eu trouxe alguns, puxando o saco aqui, né? A psicanálise, mas alguns autores que que casam com essas ideias. Aprendi a não tentar convencer ninguém. O trabalho de convencer é uma falta de respeito, é uma tentativa de colonização do outro. Né? Respeitar o pensamento do outro, respeitar a maneira com que o outro vive, não julgar. Aí o Jung traz, pensar é difícil. É por isso que a maioria das pessoas preferem julgar, porque refletir, pensar, se colocar no lugar do outro, ter empatia, é muito mais difícil. O Freud traz aqui outra frase que é muito interessante, que para a gente refletir. Nós poderíamos ser muito melhores se não quiséssemos ser tão bons. Para ele, se a gente não fizesse tanto esforço para mostrar aos outros que nós somos bons, a gente seria muito melhor, porque a gente estaria preocupado mais com os nossos próprios processos, com os nossos próprios aprendizados, e não estaríamos dando tanta atenção para o que o outro fala, para o que o outro pensa. Então, eu achei essa frase muito forte, né? A gente seria muito melhor se a gente não quisesse aparentar ser tão bom. E aí eu trago, para mim mesmo, né, que eu trago essas frases. Por isso que eu trouxe essas reflexões e essas frases que eu encontrei, que durante a leitura, elas apareceram para mim, né? Quando a dor, Freud também, quando a dor de não estar vivendo for maior que o medo da mudança, a pessoa muda.
uma situação de sofrimento que vai te trazer mudança. A maioria das pessoas tem que passar, às vezes, por esse processo de chegar ao chamado fundo do poço, a chegar a um sofrimento muito maior, em que o medo de não viver mais, ele vai ser maior do que o medo de mudar. Então, a pessoa vai lá e toma atitudes e vai fazer o seu processo de mudança, de melhoramento. E aí, eu não sei se vocês lembram quando eu falei lá atrás da psicologia, dessa questão da autonomia, né, da responsabilidade sobre si. Aí a frase do Freud: a maioria das pessoas não quer realmente a liberdade, pois liberdade envolve responsabilidade, e a maioria das pessoas tem medo de responsabilidade. Então, a gente tem medo dessa questão de que eu sou o único e responsável pelos meus atos, eu sou o único e responsável pela minha reforma, eu sou o único e responsável pelo meu melhoramento. Tem muita gente que lidar com isso, com essa informação de que você é o responsável, é demais para aquela pessoa, né? Ela causa muito sofrimento. Então, ela prefere viver num estado de tutela, de cuidado, em que o sofrimento dela, ela vai ganhar algo com isso, né? Ela vai ganhar o cuidado de outras pessoas, porque ela não consegue lidar com essa informação de que a gente é responsável pelos nossos próprios atos. E é isso, gente, hoje. Se tiver pergunta. Então, se alguém tiver alguma pergunta, coloque aí que a gente repassa para a Paloma, né? E desde já a gente já vai agradecendo aí a participação, o apoio, né? A Casa de Acolhimento vem fazendo essas temáticas nesse período agora da quarentena, né? Até para a gente poder ter mais suporte teórico, suporte prático também, né? Para poder superar as ansiedades que a gente vem sentindo. E uma das questões que eu gostaria de colocar aí para a Paloma, né, que está se especializando em Freud, se especializando aí na psicanálise, já que a formação dela é psicologia, né, quando a gente faz esse vínculo aí com filosofia, psicologia, psicanálise, a espiritualidade, né, a gente passa a ter um leque de conhecimentos que são muito profundos e que ajudam muito na compreensão de si, né, no autoconhecimento. E uma das questões que ela coloca aí no finalzinho, nas frases, né, não sei se foi do Jung ou foi do Freud, que ela coloca a questão da empatia. Nós vivemos momentos, né, situações de extrema antipatias, né? As pessoas preferem a antipatia e desprezam a questão da empatia. Só gostaria, Paloma, que você colocasse mais um pouquinho aí, diante do que você conhece, estudou, da importância da empatia, né? Em que ela pode ajudar a gente nessa coisa, nessa questão do sofrimento. Só coloca aí pela tua experiência um pouquinho sobre isso, por favor. Certo. Então, a empatia é justamente essa habilidade, né? Trago até como uma maturidade da gente conseguir se colocar no lugar do outro. Para você se colocar no lugar do outro, você não precisa necessariamente passar pelas mesmas situações que a pessoa está passando. Mas a partir do momento que você escuta e que você entende que a dor do outro daquela forma e é dele, é individual, mas que você pode auxiliá-lo simplesmente por entender aquele processo que ele está passando, já é um processo de empatia. E o escutar, o compreender, ele vai muito além. Escutar o outro, ele é muito um sentimento não egoístico. Como é que eu posso falar? Quando você se coloca para escutar a dor do outro, você se desliga da sua própria dor, né? Você está ali e por um momento você esquece de tudo que você está passando para ser solidário à dor do outro. Então, se a gente fizesse mais esse exercício de não julgar, mas de pensar como que aquela pessoa está se sentindo naquela situação, esse o processo de empatia, né? Eu penso, eu reflito sobre como aquela pessoa está se sentindo e tento, da minha maneira, auxiliá-lo, pelo menos não contribuindo para o processo de sofrimento, de adoecimento daquela pessoa.
Então, às vezes, quando a pessoa está sofrendo muito, em um estado de sofrimento que você não sabe o que fazer, que você não sabe lidar, só as palavras de estou aqui, se você precisar, eu estou do seu lado, você não está sozinho, eles já são de grande valia, né? Porque quando a pessoa está em sofrimento profundo, ela se sente sozinha, ela pensa que não pode contar com ninguém. E só de você se dar a possibilidade, a oportunidade de se colocar no lugar dela e não julgá-la pelo que ela está passando, você já está contribuindo, né? Você já está se colocando numa posição de compreensão, de alguém que está ali, que pode ajudar. Então, a empatia é um processo que ela faz com que a gente se desligue do ego, né? Dessa questão do ego, enquanto que eu não me importo com os outros, eu só me importo comigo. Por isso que é um processo também tão difícil, porque quando a gente nasce, né, a psicanálise traz muito isso, os primeiros processos que a gente passa são processos egóicos, que a gente pensa que a gente é o centro do universo, né? Tudo que eu peço, minha mãe traz, tudo que eu quero, meus pais me dão. Então, você passa por um processo egóico muito forte. Então, fazer esse desligamento desse egocentrismo e conseguir visualizar as outras pessoas e entender pelo que elas estão passando e se... eu queria lembrar a palavra, mas eu não estou lembrando, mas é como se você sentisse o que ela está sentindo e se solidarizasse, né, com o sentimento dela de uma maneira de que você está doando. Doar também. Eu acho que empatia é muito sobre doar. Não doar físico, mas quando você compreende a dor do outro, você está doando ali um pedaço de você, de bondade, de respeito, de outras coisas. Não sei se eu falei direito aí, mas é isso, a minha ideia é essa. é isso mesmo. Eu acho que também a palavra deve ser altruísmo, né? A palavra que você está tentando lembrar. Sim, sim. Altruísmo. E é exatamente se colocar no lugar do outro. Né? E eu vejo também, pela sua explicação, que essa empatia, ela cura, né? Porque é você esquecer um pouco da sua dor e escutar do outro. E aí Exatamente. ela vai servir também para curar a própria dor da gente. Tem alguns autores que falam, né, que quando um processo de cura da dor, ela passa por essa questão da empatia, no sentido de que alguém que perdeu um filho e ela se coloca a trabalhar com crianças abandonadas, ela está usando a dor dela para ajudar outras pessoas. Então, é um processo de cura, eu usar a minha dor para auxiliar os outros, né? E de Então, esse é um processo de fortalecimento, né? empatia. Isso, Fortalecimento. de ajudar o próximo. Você está ajudando o próximo, mas você está se curando junto disso. Porque aí ela não se volta para a culpa, né? Para a revolta, né? Que é o aspecto negativo, né? O contrário da empatia deve ser a culpa, a revolta, as angústias que a gente carrega, né? Presos a passados que às vezes ficam martelando. E aí a pessoa se torna antipático, né? Isso. Empatia. Sem empatia, né? Pois é. Ou sem empatia ou apático, que é não sentir nada, né? Então, alguém não tem mais perguntas aqui, o pessoal colocou aí, parabéns, tal, né? Você falou bem, etc. Então, eu acho que se tiver mais alguma coisa, você pode colocar e a gente faz o fechamento. Uhum. Não, eu queria mais falar sobre a experiência, né? Porque quando a gente é convidado a fazer uma apresentação dessas, é muito aprendizado, é mais aprendizado para mim do que para vocês que estão aí escutando, né? Porque só de pesquisar e de ver que o link, a minha profissão, ela corrobora, ela pensa parecido com a espiritualidade, que pensa parecido com a filosofia. Então, isso me engrandece muito em conhecimento e em prática, né? Em saber a ter meus processos de empatia, né? A saber fazer essas doações. E a nossa doação nem sempre é física, é material, né? A minha doação é muito sentimental, emocional, de escutar o outro. Então, isso me melhora, me fortalece muito mais do que vocês que estão escutando.
Então, muita gratidão por esse trabalho, por essa experiência. E a gente agradece, né, como Casa de Acolhimento. Esse vídeo vai ficar editado posteriormente, quem quiser ver outras vezes, né, vai ampliar o conhecimento. E aí o que eu chamo a atenção é exatamente para essa busca, né, de conhecer. Às vezes fica só no dito, né, no dito popular. Freud explica, Jung, os arquétipos, e aí as pessoas, muito no superficialismo, não estudam, não aprofundam, e aí acham que o conhecimento é essa coisa ralé que está aí, né? Que o dito popular, né? é conceituoso, né? Isso. Antipático, onde as pessoas só expressam suas opiniões e não compartilham, não tem a reciprocidade do crescimento. E aí os temas que nós estamos trazendo, eles têm esse objetivo, né? Trazer esse crescimento. Até porque, Maurício, quando até a Nayara apresentou o livro da Joana, né? O Freud e o Jung, eles são espíritos que a Joana ajudou na encarnação, participou de todo o processo de encarnação, porque a intenção real deles era chegar a esse link, né? O Freud veio com essa missão de falar do psiquismo humano e trazer uma questão mais científica, mas tentando fazer esse link com a espiritualidade, fazer esse link com a nossa existência enquanto alma e espírito. Né? Tanto é que a psicanálise, psi é alma, né? Esse psi é psicologia, estudo da alma, psicanálise, análise da alma. Então, a intenção deles era fazer esse link, mas infelizmente pelas condições da época, né, o Freud ele fala muito, tem muitas palavras que ele fala na obra dele que são utilizadas no espiritismo. Então, é porque realmente na época não teve essa possibilidade. E por isso que ele traz muita coisa que corrobora com que ele não fala com as mesmas palavras, mas tem muita coisa que casa, sabe? Tem muita coisa que casa com as teorias espirituais. E o Freud, ele, principalmente no Brasil, ele foi muito mal interpretado, porque a tradução, as primeiras traduções que foram feitas dos livros do Freud para cá, passou primeiro pelos Estados Unidos, depois veio para cá. Então, veio muitas palavras modificadas. E aí acabou tendo esses ditos populares de Freud, só fala em sexo, Freud é só sexualidade, o Freud explica, Freud é só sonho. E Freud é muito mais, tem muita coisa que foi colocada errado aí sobre Freud. Então, realmente, tem muito esse dito popular. É isso, né? A gente agradece mais uma vez, tá? E obrigado aí, sucesso. Gratidão. Tudo de bom, tá? Assistam os vídeos aí da casa, nós temos outros temas que podem ajudar você a compreender melhor. Então, obrigado, até a próxima. Tchau.